ouvir a palavra? Receba no seu coração. Pois é, não aparece, some. É isso que Mas semana passada, na televisão, em tudo que é lugar, estavam anunciando aí um negócio de um temporal. Eu vi uma chuva como sempre acontece no Rio de Janeiro, sempre tem problema. Mas parecia que dessa vez ia ter um dilúvio no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu estava programado, já estava me aprontando para vir para a igreja, abrir a janela, estava tudo muito nublado. O pastor Jarbas já tinha falado, olha, se tiver com problema, não venha. Eu fiquei olhando assim, não, vamos, Isabel. Isabel falou assim, não vamos não. Tem hora que a gente não pode ouvir a mulher, né? Tem hora que a gente tem que ouvir. Ela falou, não vamos não, fiquei naquele negócio, não vamos não, e agora? E eu tinha que decidir, se eu decido vir, e acontece qualquer problema no meio do caminho, eu sou o culpado desse negócio, entendeu? Eu estou sozinho. Então eu falei, não, deixa eu ouvir a Elizabeth, nós não vamos não, mas a vontade era estar aqui. Em situações normais, irmãos, eu não ia ficar em casa, mas teve tanto alarde, tanta coisa, eu falei, meu Deus do céu, acho que veio um dilúvio aí. Mas é isso. Eu quero aproveitar, vocês estão ainda mesmo assentados, queria orar. Um irmão estava sentado aqui de camisa cor de abóbora, acho que ele deu uma saída. Eu esqueci o nome dele. Arnaldo. Ele vai fazer uma cirurgia, né, semana que vem. Aí, me recebeu ali na portaria e falou assim, estão me despedindo aqui, a gente não sabe. Eu falei, meu irmão, que é isso? Não, é que eu vou entrar na sala do relojoeiro, ele vai fazer uma cirurgia no coração, vai trocar uma pilha, né? Então, vamos orar. Eu queria orar com vocês, para Deus tranquilizar o coração dele, né? Ele vai passar pela cirurgia, se Deus quiser, mas vai voltar bem. Feche seus olhos, vamos orar por ele, Arnaldo, né? Pai querido, em nome de Jesus, quero rogar pela tua misericórdia, pedir pelo irmão Arnaldo, que a tua mão esteja sobre ele em todo o tempo, acompanhando ele nessa cirurgia, e que o seu coração esteja tranquilizado, sabendo que o Senhor está com ele. Coloca fé, Senhor, firmeza em sua vida, guarda-o e o acompanhe em todo o tempo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A conversa tem sido. Já é isso, já? Nem comecei. A conversa tem sido o preço do azeite. O preço do azeite. Eu fui fazer compra ontem. Tem sido uns dias meio tristes. Quando entro no mercado e o azeite mais barato, R$40. R$41. E estava na promoção, comprei na promoção, que estava R$39,90. Falei, puxa vida, 10 centavos de promoção. Vou comprar esse aqui. Eu ainda sou enganado por esses negócios. Comprei o azeite, a batata está 8, 9. As irmãs, dona de casa, ficam assim, ó. Porque está terrível. O Brasil está um problema. O mundo está um problema. E a gente tem sofrido, mas no Brasil a gente tem sofrido muita coisa, e eu não tenho, assim, notícias muito boas para trazer para vocês. Eu esperava, assim, espero realmente que as coisas dê uma melhorada, mas estamos caminhando num ritmo que as coisas vão piorando a cada dia, e o Brasil está ruim. E eu abri um parênteses, eu votei no Sérgio Cabral. Vocês conhecem esse cidadão? Eu votei nele, que vergonha eu falar um negócio desse para você, né? Eu votei no primeiro ano dele, votei no Sérgio Cabral. No segundo ano, não voto nesse elemento nunca mais. Esse cidadão, essa pessoa.
merece misericórdia de Deus. Alguns votaram também no nosso presidente hoje. Eu peço que pare para pensar também, não faça isso, a não ser que ele mude, que ele passe a amar o Evangelho, amar os cristãos de verdade. Eu não gosto de falar isso, mas nós sofremos por causa das nossas escolhas, às vezes erradas. Eu passei 4 anos, quando votei nesse cidadão, reclamando, mas dizia assim, mas eu votei nele, eu tenho que aguentar isso, porque eu votei nele. Mas quando a gente passa a conhecer, a gente tem que refletir um pouquinho. As nossas decisões, elas são muito importantes. E sofremos por questões espirituais, e o Brasil passa por situações que não são de política. Eu não conheço ninguém, sinceramente, eu falo com franqueza, eu tenho minhas preferências, mas não sei se são as melhores, mas eu não conheço ninguém que tenha condições de mudar as coisas aqui. Eu não conheço uma pessoa, eu vejo movimentos, vejo pessoas falando, vamos fazer assim, assado. Eu não olho isso como uma questão política. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. Eu vejo isso como uma questão muito espiritual. Eu vejo que o Brasil, o Rio de Janeiro, e o Brasil inteiro, o mundo todo, mas o Brasil em especial, que nós estamos vivendo aqui, tem sofrido muito, porque as pessoas têm se afastado muito de Deus. Essa aqui é a realidade. E alguns cristãos têm pensado que a solução está na política. Não está na política. Alguns têm se envolvido com a política, eu acho ótimo que bons crentes estejam na política, mas a política não vai resolver os problemas do mundo. Nós vivemos um momento em que se parece um pouco com o momento em que Israel passou, guardando aí as proporções e as situações peculiares de cada tempo. Vivemos os momentos como o tempo em que Israel começou a se afastar de Deus. Começou a se afastar tanto de Deus, que Deus começou a mandar alguns homens, né, para falar. E eles não quiseram ouvir os seus servos. Você vai ver isso em Jeremias 9, 5 a 6. Não quiseram ouvir os seus profetas, os pregadores, os homens sérios, os homens de Deus foram chamados para esse ministério, não é? Porque as pessoas às vezes confundem, não sabem fazer diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que são aproveitadores. Deus tem os seus pregadores, os seus profetas, aqueles que falam para o bem do povo, mensagens que têm que tocar no coração e fazer a diferença na vida da pessoa, e a pessoa mudar o seu rumo. Eles não quiseram ouvir esses, mas começaram a ouvir alguns que diziam, há muita paz, não vai acontecer nada, está tudo certo, vamos fazer assim, assado. E o povo então se iludiu com esses mensageiros. E Jeremias era um desses homens que pregava a verdade, e por pregar a verdade ele foi muito, mas muito perseguido. Mas tudo aquilo que Jeremias falou para o povo de Deus, tudo aquilo veio a acontecer. E ele chegou a ver as coisas acontecendo. Ele foi um profeta que conseguiu ver algumas coisas acontecendo, e o povo foi levado cativo para a Babilônia, e ficou um tempo lá em Babilônia. E nós vivemos num país em que as pessoas, elas têm zombado muito de Deus. Há poucos anos, de lá para cá, o que a gente tem visto na época de carnaval é uma zombaria total. Alguns crentes fazem que não estão enxergando, outros ficam muito indignados, mas isso é para nós nos levantarmos e falarmos e declararmos, não apenas a indignação, mas falarmos a verdade do que está acontecendo, para que esse povo pare com isso.
O Brasil precisa parar, o Brasil precisa mudar, e a política não vai resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos, os nossos problemas é do país que tem se afastado de Deus. É um país que tem muitos cristãos e um número muito grande de evangélicos, mas eu já disse aqui, não gosto nem que me chamem mais de evangélico, porque de evangélico nós temos tantos e tantos evangélicos de todo tipo, de toda classe, de toda categoria. Eu penso que eu preciso me resignar bastante, orar muito a Deus, para que alguém comece a me chamar não de evangélico, mas de um cristão, alguém que se parece com Cristo. Tem sido tão difícil isso, não apenas para mim, mas para a maioria dos crentes que querem viver uma vida digna com Deus. Tem sido difícil, tem sido fácil ser chamado de evangélico, porque hoje qualquer pessoa pode ser chamada de evangélico. Mas o cristão, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, começou-se a chamar aqueles de Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Isso é o cristianismo. Eu quero ler com você, essa é uma introdução mais para desabafo da situação, mas tem um pouco a ver com a mensagem. Espero não me alongar, vou cortar algumas coisas que o tempo não vai permitir que a gente fale, que a gente gostaria muito de falar. Vamos ter que restringir um pouco. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o capítulo 4, versículo 1. Paulo falando a Timóteo e a sua igreja, dando conselhos anteriormente a essa passagem, acerca do comportamento. Amém. Pode deixar do jeito que estava. Amém. Pode deixar do jeito que estava. Daquele jeito baixinho. Pode deixar daquele jeito baixinho mesmo. Eu estou falando baixinho, daqui a pouco eu vou aumentar a voz. Pode deixar baixinho. Não precisa ficar preocupado falando baixo, mas é assim mesmo. Vamos ler então essa passagem, versículo 14, Paulo falando a Timóteo acerca da igreja. Escrevo-te estas coisas, esperando, tira um pouco do agudo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente, amém, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ele fala das bases da vida cristã, daquilo que devemos preservar como igreja. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Ele fala dessas bases. Cristo foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns vão se apostatar da fé. A palavra apostatar significa, em síntese, afastar-se da verdade, afastar-se da fé. Não é o mesmo que alguém que está desviado. Se alguém aqui, mesmo frequentando esta igreja, se sente um pouco desviado do caminho, está pensando em se desviar, já não é mais o que era, está assim com o pensamento de que vai se desviar ou está se desviando, se afastando. Não falo exatamente desse, mas também para este. Mas a palavra apostasia fala do afastamento da verdade, da fé, daquele que abandona a Deus, aquele que abandona a sua fé. E Israel passou por esse período, e para eu falar um pouco sobre esse período, quero falar um pouco da vida de Daniel.
da apostasia que ele percebeu, e que Daniel, um homem fiel a Deus, foi chamado por Deus para interceder pelo seu povo. Ele vivia no exílio. Ele sofria como muitos na igreja, como muitos neste Brasil e neste mundo estão sofrendo os problemas. O Brasil tem entrado num buraco que parece um buraco sem fundo, em que as pessoas têm colocado a sua expectativa na política, mas não pensa para analisar o que acontece, o porquê isso acontece. Tanto tempo, o Brasil tem uma vocação, o brasileiro, uma vocação como o homem comum, de se afastar de Deus. Todos nós temos esta vocação natural do afastamento de Deus, mas quando nós conhecemos a Cristo e abraçamos a fé e nos seguramos em Cristo Jesus, o Espírito de Deus nos dá o poder e a força para nos mantermos fiéis ao Senhor. E toda vez que queremos nos desviar, o Espírito Santo nos fala ao coração, mas alguns que não têm o conhecimento da verdade, e outros que, por ter o conhecimento da verdade, já não querem mais viver as dificuldades do Evangelho, estão se afastando, e o Brasil tem esta vocação de afastamento da verdade. Daniel viveu com Israel um período em que estava no exílio em Babilônia. E ele passou pelo governo de vários reis, e ele se preocupava, como muitos de nós têm se preocupado com a sua nação, e ele via como a nação estava afundada numa destruição moral, econômica e espiritual, assim como o Brasil tem caminhado nessa direção. Em Daniel capítulo 9, nós vamos ver Daniel preocupado com a maneira como Israel se afastou e passou a negar, a ignorar a aliança que Israel tinha feito com Deus. Deus tinha uma aliança com Israel. Enquanto Israel permanecia fiel a Deus, Deus tomava conta, Deus cuidava. Mas quando Israel se afastou, se apostatou da sua fé e começou a seguir os deuses estranhos, foi levado para um lugar, a Babilônia, onde ele ali mais ainda aprendeu a adorar outros deuses estranhos. E Daniel, um homem que se mantinha fiel, diz o livro de Daniel, que Daniel 3 vezes ao dia ele se ajoelhava para orar em direção ao templo em Jerusalém, porque ele acreditava naquela palavra que Deus tinha falado ao grande rei Salomão, que toda vez que o povo se ajoelhasse para orar, mesmo que estivesse distante, de onde estivesse, voltasse para Jerusalém, para o templo, Deus ouviria a sua oração. E ele era um homem de oração, ele orava sempre a Deus. Por conta disto, ele acreditava naquelas promessas de Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3, diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, daquela coligação dos Medos persas, que vieram depois dos babilônios, e Daniel ainda estava lá, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ele era um estudioso das escrituras, dos livros sagrados. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias,
que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Não era ele um apóstata, não era ele um afastado de Deus. Ele tinha o costume de estar com Deus 3 vezes ao dia, pelo menos. E ele orava e ele buscava entender o que acontecia, o que estava acontecendo, e ele é lembrado pelo Senhor quando lê o livro de Jeremias. O tempo de sofrimento, o tempo de afastamento da Terra Santa do povo de Israel seria de 70 anos. Ele entende pelos livros, isso aí é um bom exemplo para você que não gosta de ler a Bíblia. Você deve gostar de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, procurar entender a Bíblia, para não trazer imaginações à sua mente, ao seu coração, e falar de coisas que às vezes você não entende. Quantas vezes nós temos que ler a palavra, e ler, e reler, e procurar em outras fontes para entender o que Deus está querendo dizer, e dobrar o nosso joelho, e orar, e pedir a unção e a graça do Espírito de Deus, para que Deus fale ao nosso coração naquela mensagem. E Daniel conseguiu entender pelos livros, pela leitura, pelo estudo. Ele não entendeu tudo. Nós vamos ver mais adiante que o anjo do Senhor vem e visita a Daniel e diz: olha, a sua preocupação de querer entender as coisas, eu vou fazer você entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele diz que o tempo da provação de Israel seria de 70 anos. E ele estava no final disso, Israel já tinha passado tanto tempo, os 70 anos estavam já terminando, e ele continua a buscar o Senhor. Para entendermos melhor, vamos ler Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias, então, profetizando antes do cativeiro, diz: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia há 70 anos. Daniel, ao ler e estudar as Escrituras, ele entende pelo estudo, pelo aprendizado, da leitura da palavra de Deus. 70 anos seria, e Daniel tinha avisado. E quantos pregadores têm falado, avisado acerca do que está acontecendo com o Brasil, e parece que tudo vai muito bem. Eu penso que nada vai bem, Não estou dizendo que trago aqui qualquer tipo de revelação direta de Deus, não. Mas eu penso que nada vai bem. As coisas estão indo de mal a pior. A política não vai salvar o Brasil. Isso eu posso dizer com certeza. A política não vai salvar o Brasil, como não salvou algumas nações que hoje estão mergulhadas em corrupção, em sujeira, em prisão. Deus nos chamou para a liberdade, para vivermos livres. Jeremias 29, versículo 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, isso Jeremias falando, Deus falando através de Jeremias, logo que se cumprirem, ele fala do tempo do cativeiro, 70 anos, e agora ele fala do final. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias estava
firmado, fundamentado numa palavra de Deus. E ele não orava à toa, ele orava porque acreditava que Deus era quem podia mudar. A situação era tão terrível para o povo judeu, a situação era tão ruim para o povo judeu, que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhum grupo político da sua época poderia trazer de volta a vida a Israel, mas Deus havia feito uma grande promessa. Deus havia dito: olha, vocês que se afastaram, se apostataram da minha presença, vocês vão passar 70 anos de dor e sofrimento. Esses são os perigos de alguém que se afasta ou pensa em se afastar de Deus, alguém que hoje esteja querendo se desviar, não é um apóstata, mas tem pensado nisso. Este é o primeiro passo para alguém abandonar de vez o Evangelho. Deus não pode ajudá-lo enquanto você está afastado. Deus não pode ajudá-lo. Deus quer fazer por você, mas Deus não pode fazer, porque você descumpriu aquela aliança que você fez com Deus. Mas Deus promete, depois de tudo isso acabar, vou trazer vocês de volta. Daniel 9, 20 a 27, diz assim: falava eu ainda e orava, isso Daniel falando, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Ele fala do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus, porque ele era um homem fiel. Eu acredito que aqui nós temos pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, são fiéis a Deus, que servem a Deus, que não se deixam enganar pelos ventos que têm soprado sobre a vida desta nação, a vida da sua família, da sua casa, da sua igreja. Homens que têm se mantido fiéis. Esses homens devem ser, homens e mulheres devem ser homens e mulheres de oração. O meu Deus, falava ele, versículo 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, ele queria instruir-me. Eu tinha entendido pela leitura das Escrituras, pelo livro de Daniel, que o tempo seriam 70 anos. E depois ele tem algumas visões, e agora o anjo vem até ele, o anjo Gabriel, e disse, eu vim para dar instruções a você. Porque além de ler as Escrituras e pesquisar a palavra de Deus, você deve buscar a Deus, você deve orar a Deus, para que Deus fale e inspire no teu coração uma palavra que sirva para você. Você não pode ser apenas literal na palavra de Deus, você deve ser, mas não apenas. Você deve buscar esta graça, essa unção, para que Deus te dê a instrução, para que Deus ensine você como andar, como falar, como agir. Também isso serve para a nação Brasil. Não importa apenas conhecer as Escrituras, mas precisa-se também orar a Deus e saber o que Deus quer para esta nação, o que Deus quer falar a esta nação. Nas mídias sociais temos visto tantos profetas, homens dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, eu não gosto de ver, quando eu vejo alguma coisa eu passo, não ouço, não quero ver, eu quero ouvir aqui. Louvado seja Deus. Eu quero ouvir Deus falar aqui. Eu quero ouvir Deus falar ao meu coração, é neste lugar. É onde eu estiver ajoelhado, eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero que Deus me oriente. Eu quero que Deus fale através das Escrituras e me dê o entendimento e me dê rapidamente a instrução de como eu devo ser, de como eu devo agir. Ele, o anjo, versículo 22, queria instruir-me, falou
comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Não apenas entender a literalidade das Escrituras, mas eu preciso entender o sentido, e ninguém pode me ensinar o sentido das Escrituras se não for o próprio escritor dessas Escrituras. Ninguém pode dizer para mim o que as Escrituras querem falar, se não for Deus falando ao meu coração, à minha alma. Ninguém pode falar para mim o que Deus falou. Não, Deus falou aquilo que Ele falou. E para eu saber o que Ele falou, eu preciso conhecer o seu Espírito, porque ninguém conhece o Espírito de Deus, a não ser o seu próprio Espírito. E se eu quero conhecer o que Deus quer me ensinar, me instruir, eu preciso conhecer o Espírito de Deus. E pedir: Espírito, fala comigo. Aleluia. Assim eu tenho vivido, e assim você deve viver a sua vida. Versículo 23. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque é muito amado. Ele não era um apóstata, ele era um homem, uma mulher, um jovem, uma criança muito amado, muito querido de Deus. Deus estava atento à vida de Daniel, porque Israel tinha se apostatado. Israel estava abandonando a Deus, como muitos nesse país têm abandonado, mesmo alguns que frequentam os bancos de igrejas, têm abandonado a Deus, mas Deus sempre vai procurar aquele que por Ele é muito amado, aquele que tem gastado o seu tempo com a oração e buscando a face de Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Não era à toa que Deus tinha uma atenção especial com esse homem. Quando eu ouvi a tua oração, eu vim depressa. Eu vim rapidamente para declarar a você. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. A visão era sobre Israel, que ainda estava em cativeiro, terminando esse tempo de 70 anos. E aqui o anjo fala de mais 70 anos. Desculpe a tosse. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. É sobre Israel, é sobre os judeus. Não é sobre nós aqui ainda. Para fazer cessar a transgressão, ele fala da vinda de Jesus, acabar com o pecado e coisas e tal, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para que o pecado não tivesse mais a força que ainda tinha sobre Israel, para selar a visão e a profecia. O pastor falou aqui sobre os 434 anos, em que não houve visão, que não houve profecia, desde Malaquias, o último profeta, até João Batista. Nenhum homem apareceu dizendo: assim diz o Senhor. E houve uma escuridão total, ninguém ouvia mais Deus falar através de profecia. Isso estava previsto naquela revelação que Daniel tinha recebido. 434 anos. Selar a visão e a profecia, isso aconteceu. E lembram que João Batista, depois desses 430 e poucos anos, e aí tem alguns anos para lá e para cá, João Batista chega com uma roupa de saco, um saco de estopa, comendo mel silvestre, e alguém começa a olhar para ele: esse homem está se vestindo igual os antigos profetas. 400 e poucos anos que não havia profecia, de repente aparece João Batista pregando: assim diz o Senhor, louvado seja Deus, cumprindo esta profecia. E ele diz: eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele que a profecia que foi interpretada e entendida por Daniel diz, para ungir o santo dos santos.
E nesses 434 anos, houve o apagão da profecia, surge João Batista, e vem o Santo dos Santos, Jesus, o Redentor. Sabe e entende, desde a saída da ordem, e aí, eu não vou entrar bem nesse pormenor, mas ele fala de 70 semanas, e entende-se que 70 semanas são 70 vezes 7. São 70 semanas de anos. 70 vezes 7. 490 anos. Sendo que os 7 primeiras semanas, são 7 vezes 7, são 49 anos. Nesses 49 anos, era o tempo em que estava ali Jeremias, e já se iniciava a restauração de Israel. Zorobabel vai lá para a construção do templo. Neemias vai para a construção da cidade dos muros de Jerusalém. Esdras vai para fazer a restauração religiosa do povo. E esse tempo é um tempo aproximado de 49 anos, são as 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49 anos. Ao final desses 49 anos, se passa aí mais um tempo de 434 anos, que são as 62 semanas vezes 7, 434 anos, que é esse tempo de apagão, e mais o aparecimento de Jesus. E no final, eu não vou ler tudo, e no final sobram ainda uma semana, mas desde Jesus já se passou mais do que uma semana de anos, de 7 anos, porque a profecia falava exatamente do povo de Israel e da cidade santa. Não falava de você e nem de mim, não falava dos gentios. Esse tempo está para o futuro. Depois desse tempo de apagão, o aparecimento de Jesus, Jesus vem pregando, e Paulo inicia uma obra, uma mensagem que é pregada para os gentios. E nós somos alcançados nesse intervalo, desde Jesus até o aparecimento do anticristo, quando começará a última semana. Esse tempo que nós não sabemos quanto tempo é o tempo que nós vivemos, em que fomos chamados e que não devemos nos afastar de Deus. Quando terminar este tempo dos gentios, quando terminar esse tempo nosso, o tempo da graça, Deus se volta para os judeus, e aí haverá um acordo do anticristo com muitos reinos. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá um acordo de paz, mas o anticristo vai quebrar este acordo na metade desses 7 anos, e aí começa o tempo da grande tribulação. Ainda tem coisas para acontecer com Israel, conosco também, mas Deus tem dilatado, Deus tem sido paciente conosco, Deus tem esperado aqueles que se afastaram, aqueles que se apostataram, dificilmente vão querer voltar, porque estão pregando contra o Evangelho, pessoas que saíram do nosso meio, como diz lá a epístola de João, alguns que banqueteavam junto com a igreja, mas que eram nuvens sem água, homens que estiveram no meio, mas agora o coração está cauterizado, a mente já não pensa como Cristo, estão ensinando e pregando doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas que não são aquelas que nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 4:1. As doutrinas daquele que foi chamado em carne, aquele que foi pregado aos gentios, como tem sido pregado hoje. Esses dificilmente vão querer retornar, mas aquele que começa a querer se desviar o seu pé, ainda é tempo, é o tempo da graça, em que nós erramos, como Israel errou, descumprimos
a nossa aliança com Deus, mas Deus ainda estende a sua mão, como também estendeu para Israel. Daniel, o homem muito amado, se colocou em oração lá no capítulo 9 de Daniel, versículo 4, e ao versículo 6, diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e guardas também o que, irmãos? A misericórdia. Deus guarda a aliança e Deus vai fazer cumprir a aliança. Por isso, quando o afastamento, Deus permite que o homem ande por lugares áridos. Deus não coloca ninguém no deserto, mas Deus permite que ele ande pelo deserto, porque ele quebra esta aliança. Porque Deus guarda a aliança, porque Deus é justiça. Mas além disso, Deus é também misericórdia. Guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele confessa o seu pecado, como se fosse o pecado do povo, se fosse o seu pecado. Esse papel do intercessor, de nós como igreja orarmos pela nossa nação, de apresentarmos o pecado do povo, e não falarmos eles fizeram, não, nós como nação, porque no dia em que os problemas entram na porta do país, não existe preto, branco, rico, pobre, grande e pequeno, todos vão passar pelo mesmo problema, todos vão sofrer o mesmo problema. Devemos nós orar por aqueles que estão fora do caminho, querendo conduzir a nação para fora do caminho, orar por eles, orar para que eles retornem à presença de Deus, e principalmente devemos orar confessando o pecado deles como se fosse nosso, ou o nosso como se fosse deles. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos, e ele fala como nação. Ele não fala como o homem muito amado, ele fala como se ele fosse a nação. Procedemos perversamente, fomos rebeldes e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Confessou, voltou ao Senhor, buscou em oração, buscou em jejum, pano de saco, cinza, humilhando-se aos pés do Senhor. Exaltou, não colocou culpa em Deus, exaltou a Deus como um Deus justo. Capítulo 9, versículo 7 ao versículo 15. Exaltou a justiça de Deus, exaltou a misericórdia de Deus e exaltou o seu perdão. Versículo 7 ao versículo 15. A ti, Senhor, pertence a justiça. Estamos passando isso porque Deus é justo. Mas a nós, o corar de vergonha, o Brasil está como está. Deus não se esqueceu de nós, Deus não nos abandonou. Mas nós sofremos e poderemos sofrer um pouco mais, porque Deus é justo. E se a nação se afasta, se a nação se apostata dessa fé genuína, verdadeira, iremos pagar sim, porque Deus é justo. A ti, Senhor, pertence a justiça, esta justiça da quebra da aliança. Mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, sentir-se envergonhado, e eu me sinto envergonhado por muitas coisas que têm acontecido. Eu olho para os meus governantes, para os meus líderes, para as minhas autoridades, eu sinto vergonha. Isso não é de hoje, é de muito tempo. É de muito tempo. O que estão fazendo, estão nos levando para o abismo, para o buraco. E o que nós, como igreja, você como igreja tem feito, você tem orado por isso, você tem confessado esse pecado da sua nação, do seu povo, como sendo seu.
A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ele engloba toda a nação, autoridade, líderes, povo, todo povo, toda a nação. E Jeremias dizia, assim como é o povo, assim será o sacerdote. Temos visto muito isso. O que o povo quer, o sacerdote tem dado. O povo quer mentira, o sacerdote tem dado mentira. O povo quer engano, o sacerdote tem dado engano. Isso não leva ninguém ao arrependimento. Versículo 9, ao Senhor, portanto, nosso Deus pertence à misericórdia, Ele exalta a misericórdia de Deus e o perdão. Há lugar para a misericórdia de Deus em nossa vida, há lugar de misericórdia e perdão de Deus para a nação brasileira, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Quantos se levantaram diante da família, lá na época do carnaval, quando estavam chicoteando um personagem que era Cristo, e as pessoas falavam, quantos se levantaram para dizer, isso aí é uma blasfêmia, isso aí está errado, isso aí é um pecado. Quantos tiveram coragem? Quantos de nós tivemos coragem de declarar isto? Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, isso é a confirmação da palavra de Deus, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Eu quero dizer que nunca se deu no Brasil, tem se dado nesses últimos tempos. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado, irmãos, é aqui. Apesar de tudo isso, de estarmos avançando para este mal que está escrito, está à nossa frente, está declarado, não temos implorado o favor do Senhor, o nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades. Eu me arrependi de votar numa pessoa que eu não sabia quem era. Passei um tempo sem votar porque não conhecia, confesso a vocês, não conhecia as pessoas. Me propus a fazer isso se eu conhecer um pouco. E mesmo assim, se eu errar, eu quero me arrepender do que fiz. Quero me arrepender e quero voltar atrás. Eu quero, se eu aceitar o avanço do mal na minha casa, na minha televisão, eu quero ter a condição de me arrepender e dizer, nunca mais eu quero que este programa, que esta coisa entre dentro da minha casa. Eu quero me arrepender quando alguém está no meio de um filme e solta um palavrão, e eu fico sentado ouvindo, vendo aquilo ali, como se fosse tudo normal. Eu quero me arrepender disso e dizer, eu não vou ver mais esta porcaria deste filme, porque isso aí não edifica meu coração, a minha alma. Preciso fazer isto, eu preciso fazer isto. Aleluia. Versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Eu parei para pensar,
sobre todas as justiças de Deus. Aparte-se a tua ira e o teu furor. A justiça de Deus não cumpriu a aliança, paga. Vai pagar por isso. É um problema que você arrumou. Vou estar com você, mas você vai sofrer isto. Essa é a justiça de Deus, mas aqui aparece uma palavra que não é justiça, são as justiças. Me leva a pensar que existe mais um tipo de justiça. Esta justiça que leva a ira de Deus a cumprir tudo que Ele prometeu. Mas existe alguma justiça para mim aqui, que é a justiça da graça de Deus, uma justiça que envolve toda a graça de Deus. E me parece que é isso que aqui em Daniel está sendo falado, segundo todas as tuas justiças. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. O nosso pecado levou Deus a permitir que coisas acontecessem com Jerusalém. Deus tinha promessa com Jerusalém, a justiça de Deus, que está acima de tudo. Ela envolve uma coisa muito importante, que é a promessa dele, a palavra dele dada a Abraão há muito tempo atrás. E aqui eu vejo que Deus começa a aplicar uma justiça que vai além desta justiça que é feita através deste acordo, que está sendo quebrado por alguns homens, por causa dos nossos pecados que isso aconteceu. Versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Aleluia. Essa justiça de Deus que envolve o seu amor, de alguém que se arrepende, de alguém que não quer andar afastado, apostatado da fé, da presença de Deus, que entende o castigo, a ira de Deus sobre aquele que peca, que entende que deve sofrer tudo aquilo que está previsto pela própria palavra de Deus aos que o rejeitam. Aqui, esse homem que tem o favor de Deus, ele se entrega à oração para pedir pela misericórdia. Há uma aliança, mas há também uma misericórdia. Há aqui a apresentação do amor de Deus, o amor do Senhor, que se revela em Jesus Cristo. Quem quer conhecer o amor de Deus deve conhecer a obra de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é que eu devo e preciso me apegar, mesmo sabendo que sou culpado e sou merecedor, mesmo que eu tenha no meu coração desejo de me afastar, eu quero me arrepender e quero me voltar para Deus, e quero dizer: Senhor, ouve a minha oração, escuta as minhas palavras, não pelos meus méritos, mas pelo teu grande e poderoso amor. E ele continua dizendo, ele não usa somente a justiça do amor. No versículo 18 ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face
fiados. Me lembrou da compra fiada. Alguém que é fiador de outro, que dá fiança. Fiados em nossas justiças. Quem somos nós para apresentar alguma coisa? Mas em tuas muitas misericórdias. Na minha oração, não apresento aqui as minhas qualidades, não. Eu confesso o meu pecado. E me apresento a Deus humilhado. E digo a Deus, Senhor, eu não confio naquilo que eu aprendi, naquilo que eu fiz, naquilo que eu acho que sou. Mas eu confio, Senhor, nas tuas muitas misericórdias. Ele teve sucesso, porque confiou no amor de Deus. Ele confiou nas misericórdias de Deus e não na sua própria justiça. No versículo 19, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Ouve, perdoa, atende, age. Não te retardes, não demores. Por amor de ti mesmo, ó Deus. Ouvi alguém falar essa semana e eu concordo. Não existe amor de Deus por coisa nesta terra que não seja o amor pelo homem. O amor de Deus é muito grande pelo homem. Mas eu digo ainda, e a palavra de Deus me dá amparo para dizer, mais do que o amor de Deus pelo homem, é o amor de Deus pelo seu nome. Você que tem um nome sujo, você que tem um nome, tente resolver, não deixe ninguém falar mal do teu nome, não deixe. Se tem uma coisa que é importante para o ser humano, é o seu nome. E para Deus a coisa mais importante do que qualquer coisa é o seu nome. Ninguém vai dizer nesta terra que Deus é qualquer coisa ruim. Ninguém vai dizer de sã consciência e falar mal do nome de Deus sem que sofra algum tipo de problema. O que nós temos ouvido, pessoas se levantarem neste país para falar mal do nome de Deus. Deus, ouve a minha oração por amor do teu nome. Sabe o que quer dizer isto? O Senhor prometeu a Abraão, e agora estamos nós aqui em pecado, destruídos, sofrendo a quebra da aliança. E agora, Senhor, nós vamos continuar assim, ou tu vais honrar o teu nome? Deus deu 70 anos e disse, depois de 70 anos vocês vão retornar, porque eu tenho amor ao meu nome. Aleluia. Deus honra o seu nome. Ninguém vai tocar em você, porque Deus falou que ninguém ia tocar em você. Quando o diabo foi lá conversar com Deus, estava Jó na sua vida, e o diabo diz, ah lá o teu servo Jó, tem tudo ele, também, né? Ele é fiel, mas ele tem tudo. Tira tudo que ele tem, pode tirar. Agora, diabo, agora isso que está falando sou eu, não é Deus não, seu sem vergonha, com todo o respeito que eu tenho a Deus, a sua palavra, você vai lá, tira tudo dele, mas você não vai tocar nele. Você não vai tocar nele. Porque eu garanto a vida dele. E eu empenho o meu nome. Ninguém vai tocar em você. Ninguém vai fazer nada contra você. Por amor do seu nome. Daniel orou. E Deus ouviu
a sua oração. Vamos ficar de pé. Alguns estão com pensamento de afastamento. Alguns estão pensando, já é 12:10. Me perdoe. Eu acho que eu não vou mais pregar. Francamente, estou falando com toda a franqueza. Não me sinto mais em condições de fazer isso. Deus tenha misericórdia de mim. E avançar no horário de vocês. Isso parece um abuso da minha parte. Mas, irmão, se hoje, nesta manhã, tem alguém pensando em se afastar, arrependa-se. Creia que Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Deus honra o seu nome. Nós vamos cear e você pode conversar com Deus. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Jarbas. E hoje eu estou inclinado a falar demais, já falei muito. Vou deixar que ele termine esse pedaço, para ele dividir comigo esse problema de ter passado horário. Irmão, me perdoe, em nome de Jesus. Eu já falava muito, fui ficando mais velho, falando demais. Feche seus olhos. Apenas hoje, tenha paciência comigo. Estive numa igreja, o pastor dizia o seguinte: deu horário de ir embora, vai embora. Hoje não dá para ir embora, porque hoje tem ceia. Mas se eu estiver pregando e atrapalhar você, não fique preso. Pastor Jarbas, por favor, feche seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Se a palavra de Deus nos garante que um dia para o Senhor é como 1000 anos, é bem verdade que isso nunca vai ser uma desculpa para esquecer os nossos horários. Mas pense no cuidado de Deus quando nós estamos num lugar desse, num lugar tão especial quanto este, e não sabemos quantos livramentos o Senhor está nos dando nesta hora, como Ele está cuidando de nós de um modo tão especial, como Ele programa as coisas e nós nem imaginamos como será. Então não fique preocupado, o tempo pertence a Ele, é Ele quem controla todas as coisas, desde que confiemos nele. Quando nós não confiamos em Deus e andamos preocupados, ocupados demais quanto ao amanhã, por que Deus agirá? Para que Deus vai agir se nós queremos resolver sempre do nosso jeito? Descansa o seu coração. Você ouviu uma palavra que nos deu uma instrução, despertamento, nos mostrou os cuidados que devemos ter ao confiar nos homens dessa terra. E o quanto perigoso é quando isso acontece e nos afastamos de Deus. Antes que você vá ao médico, você não sabe o que o médico está pensando, o que ele vai fazer. Então confie, acima de tudo, em Deus. Quando você vai a uma autoridade policial, você não sabe se ele está ali para fazer o bem ou se já foi cooptado pelo mal. Então confie primeiramente em Deus. E quando você estiver ansioso pelo resultado da política, em todas as esferas, nunca se esqueça que nós podemos ter homens bons, mas também podemos ter homens maus. Então, antes de você confiar em qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer autoridade,
Confie no nome de Jesus.